Olá, meus queridos, estamos novamente aqui com o programa Homem de Verdade. É um prazer chegar até a tua vida, até o teu lar, falar com você das bênçãos do Senhor, falar com você sobre o que Deus tem feito em nossa vida e o que Deus tem a realizar de bênção em nossas vidas. Por isso esse programa tem um alcance e uma objetividade muito importante, alcançar você, abençoar você, direcionar a tua vida. E hoje temos aqui um assunto muito importante. Para debatermos esse assunto, o que é como viver pela fé quando ela parece fraca. Para debatermos sobre esse assunto, temos aqui ao nosso lado o pastor Silas. Ele é um colaborador deste ministério, pastor aqui no ministério, está à frente nos ajudando aqui em várias frentes de trabalho, mas hoje ele está aqui para nos abrilhantar e nos ajudar dentro dessa programação. Pastor Roberto Nicola Nelly. Pastor Roberto é um empresário também na área de veículos, peça para veículos, mas aqui ele é um pastor, também cuida de departamentos aqui dentro deste ministério. Pastor Rui é o nosso homem das finanças, também um homem de Deus, ele também é um dos fundadores desse ministério, e está aqui hoje para nós debatermos e falarmos como viver pela fé quando ela parece fraca. Gente, esse assunto aqui, ele tem um mar de atividades, de perguntas, de interrogações, e a pergunta é muito forte. Como viver pela fé? Como viver pela fé e quando a gente está vendo que as nossas orações não estão sendo respondidas pelo Senhor? Pastor Silas, o senhor pode começar? Com certeza, pastor Saulo. Como viver pela fé? A fé é o firme fundamento do cristão. E nós temos que ter fé independente se o cenário está mostrando uma realidade ou não, né? A Bíblia diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, quando a gente está em Cristo, nós estamos fundamentados na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a direção para todo homem caminhar, independente do cenário ou da estação que ele está vivendo. Pastor Roberto, o que você pode me dizer quando a gente sente que a nossa fé está tão fraca? E a gente pensa, né? A gente pensa, nós temos direito de pensar, que as nossas orações não estão sendo respondidas. Como é que é isso? Muitas vezes nós vivenciamos situações momentâneas em nossas vidas que a gente pensa que não vai passar. Cada um tem uma história de vida. E às vezes você enfrenta situações dentro da sua história de vida que aquilo vem como um embate na sua vida. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é a perca de algo que você dá muito valor, e às vezes isso acaba levando você a um conflito, porque é nessa hora que você tem que depositar a fé em Deus. E aí muitas vezes a nossa fé não está tão forte, mas aí vem o segredo. Eu tenho que entender que realmente não é de mim, a força vem do Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá estratégia para a gente vencer nessa hora de dificuldade. Esse versículo que está registrado em João 16:33 fala: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu creio que o próprio Senhor Jesus, certo, teve momentos de dificuldades na vida, embates na vida que para Ele não foi fácil. Nós temos a oração que foi feita lá no Getsemane, onde que ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aquela hora a fé dele estava fraca. Tá. E ele era Deus. Então nós também passamos por esses momentos. Tem hora que as situações que batem na nossa porta, nós não estamos esperados. Agora é nessa hora que eu tenho que falar assim: a minha fé está depositada em Deus. Não existe outra opção a não ser depositar a sua esperança no Senhor. Porque da sua força, da sua estratégia, da sua inteligência, não vai resolver. É depositar totalmente a esperança no Senhor. Pastor Rui. Quando nós falamos de fé, eu vejo que é uma das coisas que mais choca o cristão é a palavra fé. Porque muitas das vezes, o pastor Roberto diz uma palavra aqui, que nós, às vezes, estamos fracos na fé. Por que nós estamos fracos na fé? Eu penso assim: falta de ter um convívio real com Deus. O segredo da fé, para mim, o segredo da fé, ela está baseada num arrependimento genuíno, numa transparência com Deus, num caráter ilibado, um procedimento que Deus aprova, uma integridade, uma transparência com Deus, que quando você tem isso com Deus, você vai se achegar a Ele pela fé, você vai conseguir aquilo que você precisa. É o segredo, é a intimidade com Deus.
Os problemas vão bater na nossa porta? Sim, vamos bater. Nós vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldade. Mas a gente tem que ter no coração a certeza que a fé é a certeza das coisas que nós não esperamos e que vai acontecer. O que é fé? Ficar esperando. Ficar esperando o agir de Deus nas nossas vidas. E Deus age nas nossas vidas. Quando você coloca sua fé em ação, Deus responde. Não é porque a pessoa se é crente, se é católica, a pessoa tendo fé, Deus age. A minha mãe, ela é católica, apostólica, mas tem uma fé. As orações dela têm fé. O que impede da pessoa chegar diante de Deus? É a transparência, o procedimento e o caráter dele. Quem tem um caráter libado e tem uma vida transparente diante de Deus, Deus honra a fé dele. Pastor Silas, quando a nossa fé está fraca, mas você precisa falar com Jeová, suplicar dele um milagre. Por exemplo, uma pessoa, um ente querido seu com enfermidade terminal, e você crê e você como homem de Deus, você sabe que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e que basta ele falar, ele soprar, aquela pessoa pode ser curada. Ou um casamento, uma família está com uma dissolução no casamento e você começa a orar por aquela família. Como você vê uma pessoa que está lidando o quê? Com a fé para ver soluções nesses problemas? Pastor Salmo, foi muito bom o senhor ter citado a respeito da enfermidade. Dentro da minha família eu tenho um ente querido que está doente há mais de 30 anos. Eu nunca perdi a fé. Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus cura, eu sei que Deus restaura. Eu sei que eu tenho comunhão com o meu Deus para poder orar e restabelecer a saúde dele ou até mesmo para dar fé para a nossa casa. Eu interpreto, pastor, que a fé ela é um alicerce. Todas as construções, todas as edificações, ela tem que estar firmada em algo. E se nós estamos firmados na rocha que é Cristo, a gente não vai ficar abalado não. A gente vai enfrentar isso com coragem. E quero dizer para você, ouvinte, que a tribulação ela gera paciência para a tua vida. A paciência ela vai gerar experiência. E a experiência vai gerar uma esperança. A sua esperança está em quem? A minha esperança está em Cristo. Eu te convido para ter uma esperança em Cristo Jesus. E quando o senhor citou a respeito de pouca fé, a Bíblia tem exemplos claros de pessoas que chegou pedindo um milagre a Cristo e chegou para Jesus, aumenta a minha fé. E ele tem, porque ele é o nosso Deus que presenteia com fé. E nós temos que entender, Silas, que tudo isso que você colocou um ponto muito interessante. Não é porque eu estou pedindo algo para Deus, que a minha fé está depositada naquilo, que Deus tem que cumprir aquilo, porque nós temos que entender que existe a vontade de Deus, o propósito de Deus em tudo que acontece. Muitas vezes passamos por lutas, dificuldades, é Deus nos levando a fortalecer a nossa fé. Às vezes nós passamos por processos em nossas vidas, é para nós nos aproximarmos de Deus e ter fé, porque Ele está no controle. Nem tudo que eu peço, eu vou receber. Eu tenho que ter essa consciência, mas eu tenho que acreditar. Acreditar que Deus está no controle. Quando eu falo em fé, é saber que não vai ser feita a minha vontade, dentro daquilo que eu estou pedindo. Vai ser feita a vontade de Deus, mas eu acredito que Ele está no controle. Jó, no capítulo 17, versículo 15, ele diz assim: onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver para mim? Só Deus, irmão. Só. Se você tiver fé, você vai ter uma esperança que Deus vai resolver aquele problema, essa enfermidade. Deus vai entrar no processo e vai cumprir a vontade dele, não a nossa. É a vontade do Senhor. A Bíblia, quando ela fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Que conotação ela quer dizer aqui lá? Que os cristãos têm que viver por fé. Ele tem que levantar de manhã, colocar o seu pé na terra, no chão, e já levantar, e já declarar, auto se declarar. Eu hoje vou ser vitorioso, vou ser abençoado, Deus vai abrir aquela porta. Você tem que declarar. A palavra de Deus fala em Jó 22, 28. Determinando tu. O que é isso? É o exercício da fé. Eu calculo, mas eu fico vendo a vida de Jó, lá quando fala assim, Deus deu, Deus tomou.
Irmão, o homem vê. Louvado seja. O homem vê 10 caixões, 10 filhos deles sendo sepultados simultaneamente. Irmão, tem que ter fé demais. É uma fé inabalável, tem saber que ter uma que fé que eu vou Deus... te falar, sabe? A convicção. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive, mas por certo ele se levantará. Quer dizer, na hora certa, no tempo certo. É nós cristãos que quer apressar a bênção. Nós hoje aqui, nós queremos viver por fé, mas nós queremos sim que Deus seja a solução imediata para nós. Ai, Jesus, eu preciso de um emprego hoje, amanhã. Plim! O emprego, a porta já abriu. Se o senhor me permite, pastor Sal, eu gostaria de dizer para o ouvinte o seguinte. Você não precisa estar vivendo em tempo de bonança para você ter fé. Eu te convido, dentro da adversidade, em conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus é poderoso para te livrar de todas as situações. Ele vai passar contigo no deserto. Ele vai passar contigo na adversidade. Eu lembro de um texto que está escrito assim, ó, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aqui é o exercício completo da fé e enxergar a presença de Deus na vida tanto do cristão e do não cristão. Eu te convido, venha conhecer Jesus. É o melhor que você precisa. Silas, nós vamos para um intervalo. Você vai conhecer os nossos colaboradores, mas eu quero já deixar uma palavra para você meditar nela. É um minutinho só, nós voltamos. Mas a fé vai te promover a você ver o impossível. Segura essa palavra aí, que nós vamos dar continuidade. Essa palavra que pode dar um novo direcionamento de bênção, de esperança e de confiança no Senhor. Um minutinho só. A Igreja Catedral da Família tem um convite muito especial para você. E vamos estar juntos, celebrando ao Senhor. Eu te louvarei, te louvarei. Comece o seu dia na presença do Senhor. Venha orar conosco na oração de Davi. Oração de Davi, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30. Você é o nosso convidado. Somos uma igreja que praticamos o amor em ação, através da ABM, onde nós estamos cuidando dos menos favorecidos. Ajude! Você pode ser um voluntário. Temos uma reunião dinâmica, cheia da presença de Deus, para abençoar você que é solteiro, adulto, viúvo ou divorciado. Olá, você que é empresário, você que é profissional liberal, você que quer empreender, eu tenho um convite especial para você. Vem participar conosco da Ação Empresarial. Fala galera, nós somos os líderes da Catedral Jovem, estamos aqui para fazer um convite especial para você. Todos os sábados, às 20 horas, te esperamos para um culto sensacional aqui na Catedral Jovem. Para você que busca conhecimento da Bíblia e da teologia, venha conhecer o Instituto Catedral da Família, cursos online e presencial, teologia básico e avançado. Aguardamos você. Fala galera, nosso convite agora é para os adolescentes. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto muito especial para você. Estamos aqui para te convidar para algo que vai transformar a sua casa, a sua família, as suas finanças e a forma de criar os seus filhos. Nós somos a Escola da Família, estamos aqui para abençoar você e sua casa. Venha fazer parte conosco. Venha. Todas as quintas-feiras, aqui na Igreja Catedral da Família, às 8 horas da noite. Você que quer deixar o seu casamento mais saudável, essa relação mais apaixonante, vem estar conosco. Não fique de fora. Você que quer participar do Ministério Chamar, que é o Ministério de Dança daqui da Igreja Catedral da Família, entre em contato comigo e com a Carol, que vai ser um prazer te receber. Olá, eu queria te convidar para fazer parte de um dos nossos grupos familiares, lugar de comunhão e de aprendizado da palavra. Durante a semana tem as nossas reuniões. Vigília Quarto de Guerra. Queremos convidar você e a sua família para estarmos conosco, profetizando e declarando: nós estamos em guerra. Toda primeira sexta-feira do mês, às 21 horas, te aguardamos aqui. Vem! Mulher, toda segunda-feira, o Manancial Feminino te espera aqui na Catedral da Família. Venha se divertir e aprender a palavra conosco. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós iniciamos o nosso domingo com o café da manhã maravilhoso. Falar em café da manhã, nós queremos convidar você que pode estar presencialmente todo domingo às 9 horas. Nós queremos oferecer um café maravilhoso para você e a palavra de Deus.
Quero te fazer um convite especial. Todo domingo às 11 da manhã, aqui na igreja, um culto para as crianças com a presença dos mascotes. E também no domingo às 18 e às quartas-feiras às 19h30. Não fique de fora. Aos domingos às 18 horas, uma noite de celebração. E às quartas-feiras, nós temos aqui um culto, a Quarta da Família, às 19 horas e 40 minutos. Você não pode perder essa programação. Uma batalha que você precisa sair vitorioso. A vitória é nossa. Já está declarada, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos uma igreja para abençoar gerações, para abençoar a sua família. Venha e traga a sua família para juntos louvarmos e agradecermos ao Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. Venha você, faça parte você também dessa grande família. Esperamos você. Venha! Massas Cristal Alimentos, irresistível. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Cara, eu quero realmente que esta palavra venha reverberar na tua vida a se tornar um homem de verdade. O homem que anda com a verdade, o homem que anda com legalidades. O homem que anda com legalidade é o homem que anda com fé. Olha só o que diz aqui o texto. Nos momentos de tempestade, muitas vezes parece que Deus te abandonou e que a tua fé perdeu o valor. Será? Será, irmãos? Como é que é lidar com isso, pastor Roberto? Pastor, a Bíblia fala que o Senhor estava no barco dormindo e veio uma grande tempestade. Veio a dificuldade. Veio a dificuldade, certo? Ele falou assim, vai naufragar, o barco vai afundar, a água entrando... Os homens de pouca fé. Os homens de pouca fé. Vai afundar. E olha assim, eram os discípulos que andavam com o Senhor, viram quantos milagres, todos os dias eles viam o Senhor ministrar milagres. Ressuscitar Lázaro, quantas pessoas se converteram, multidões andavam atrás de Jesus, certo? Eles vivenciaram isso. E quando eles viram aquela tempestade, eles falaram assim, o Senhor nos abandonou, está dormindo no barco, não está nem portando conosco. E quando eles acordam, o Senhor falou assim, ô homem de pouca fé, vocês têm que saber que eu estou no controle. A Bíblia fala que ele levantou, mandou o vento se acalmar, o mar se aquietar, e aqueles homens entenderam que quando o Senhor está no barco das nossas vidas, pode ser a maior tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei a dificuldade, se é enfermidade, se é financeira. Eu não sei o que você está vivenciando hoje. Mas de uma coisa eu posso te afirmar. Por maior que seja a tempestade, você fala assim, meu barco agora vai afundar. O Senhor está no barco. Convida ele, fala, Senhor, me ajuda nesse momento de dificuldade. Não é você, não é a sua estratégia, é a fé que você tem no Senhor que vai acalmar a tempestade. Quando eu entendo isso, a vida se torna mais leve. Eu tenho que entender que não é com a minha força, não é com a minha estratégia, é na dependência do Senhor. A Bíblia fala no Salmo 37, no versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Isso é fé. Eu deitar nos braços do Senhor e falar, Senhor, está nas suas mãos, no seu tempo. Na sua hora o Senhor vai me dar. Quando você exercita a tua fé, que você coloca a sua fé em ação, que você entra numa adversidade, numa necessidade, e que você lembra que Jesus não te abandonou, que o Espírito Santo de Deus está junto com você, você vai ter uma fé na qual vai transformar situações. Pastor Salmo, um dia, estava chovendo aqui em Goiânia, eu estava dentro do galpão da automecânica, e era aberto de um lado, e deu um vento tão forte que começou a levantar o telhado. E chuva entrando dentro do galpão, os mecânicos correram para esconder. E eu lembrei desse versículo, do barco. Eu disse, Jesus, do mesmo jeito que o Senhor repreendeu aquele vento lá, naquele mar, naquela tempestade, me ajuda. Eu bati o joelho no chão, levantei minhas mãos e clamei. E disse, pela fé, o Senhor vai nos ajudar. Pastor, o vento parou dentro do galpão, foi ao lado de um lote vazio. Tinha capim, tocha de capim grandes.
O vento entrou, arrancou o capim, foi para o lado de um posto de gasolina, arrancou o telhado, mas o telhado da automecânica ficou intacto. Isso se chama presença do Espírito Santo. Isso é Pôr na fé. fé em ação, pastor. Fé em ação. A fé. Os outros correram, mas eu, graças a Deus, tive a hombridade de bater o joelho no chão, molhar, mas clamando pelo o Deus de Israel, para entrar em providência. Pastor Silas, há uma pergunta que não se cala. Tem pessoas que dizem assim, onde está Deus quando as adversidades, as lutas chegam? Essa é uma pergunta muito fácil de responder. Deus está assentado no trono dele, olhando a tua vida, ele nunca deixou de olhar para você, porque Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Contemplando e te vigiando, né? Ele está em todos os lugares. E eu quero dizer assim, ó, é muito tranquilo saber que Deus cuida de mim, é muito tranquilo saber que a palavra dele já escreveu, pastor Salmo. O justo viverá pela fé. Não tem outro lugar. No Salmo 139, a palavra de Deus tem uma pergunta que eu acho interessante. É um dos salmos que eu amo e eu carrego ele para a minha história. Para onde fugirei do teu espírito? Não há lugar para fugir. Ele está em todos os lugares, em todas as horas. E aquieta no Senhor. A Bíblia diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. E tem uma coisa, Silas, que é muito interessante. Eu preciso de entender que as provações, as dificuldades que eu passo na vida, nada mais é que Deus me preparando para coisas maiores. Quando eu estou vivenciando aquele momento, Deus está falando assim, eu estou te preparando, te fortalecendo, para na hora das dificuldades maiores você estar pronto. Ele está fortalecendo a minha fé. Às vezes nós entendemos como sendo uma luta, dificuldade, mas nada mais é do que uma escola, para que a gente possa se preparar para coisas maiores. Deus é um Deus que conhece o meu futuro, o seu futuro. E às vezes nós passamos por realmente essas adversidades, mas Ele falando assim, ó, estou te fortalecendo para um tempo maior na sua vida, te fortalecendo para te entregar coisas maiores. Qualquer um de nós sabemos, nenhum de nós como pais entregamos nada aos nossos filhos quando eles não estão preparados. Não vai entregar um carro, um volante, não vai entregar uma operação, uma empresa, enquanto você vai preparado, Deus está nos preparando. As provações que nós passamos, dentro do contexto, é nos preparando, nos fortalecendo a nossa fé para coisas maiores. E ainda fala, né, lá no livro de Isaías, eu te sustento, eu te ajudo, eu te pego pela tua mão direita, eu estou com você. Não temas. Não temas. Exercita a tua fé tá lá, e creia. Tá na dificuldade, mas tô junto. Tô junto. Vou passar com você nessa dificuldade. De forma muito simples e rápida, eu poderia traduzir o que o senhor disse da seguinte forma. Deus habilita a pessoa após passar pela tribulação e ele vai gerar autoridade de testemunho para que ele possa também levantar outras vidas que estão passando pela mesma adversidade. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que passou por um câncer, passou por um problema financeiro, se eu não vivenciei e Deus mudou a minha história? E Deus fez um milagre na minha vida? Isso é fé. Eu tenho que passar talvez por aquele momento para me ajudar outro. Isso é fé. Deus permite para isso, né? Sim. Uma coisa que o cristão precisa ter no seu coração é convicções. Primeiro, ter fé é a convicção que é o seguinte, que os mal que vêm na sua vida não vêm para a sua destruição. É verdade. Vem para treinamento, preparação. Sim. Vem para gerar mais união. Talvez, sabe, o crente fala, eu sou crente, eu sou cristão, ele é crente daqui para fora. Mas as suas ações, o seu coração não está convicto daquilo que ele está falando. Os pensamentos, né? Tem hora que Deus dá uma sacudidinha para a pessoa falar, opa, para aí, preciso refletir, sabe? Como é que eu estou levando essa vida minha? Para ficar mais próximo de Deus, né, pastor? Isso, eu sou muito bom para falar, mas e as minhas ações? Falam por mim? Porque tem gente que é mestre em falar, mas não vive aquilo que fala. Mas não vive o que fala, Roberto. É isso aí. É verdade. Pastor Salmo, eu vivenciei no ano de 2024 a saída de um trabalho de quase 31 anos de registro no sistema financeiro. No dia que eu saí, a primeira coisa que eu tive foi agradecimento. Eu ajoelhei e agradeci ao Senhor pelo novo ciclo. E eu recomendo a você, ouvinte, não murmure. Verdade. Não, Silas. Não tenha sentimento. Segura aí, Silas. Segura aí. O crentão ia ajoelhar e falar assim, Deus, que Deus é esse? Eu sou dissimista. Eu sou dissimista, você esqueceu de mim? Quer dizer, o que você fez? Agradeceu. Agradeci o Senhor. Eu ajoelhei lá no momento que eu tinha sido desligado daquela organização.
Ajoelhei naquele lugar e falei, Deus, eu te agradeço demais pelo tempo que eu trabalhei aqui. Em tudo dai graça. E coloquei o Senhor na minha trajetória mais forte ainda. Porque agora que eu vejo a provisão do Senhor. O resultado, né? O resultado. O que ele tinha de maior para sua vida. Eu vida. vivi, pastor Rui, um bom tempo alegre com o trabalho. Vivi muitas adversidades lá dentro. Mas eu digo uma coisa, eu sou muito mais feliz. Hoje eu tenho tempo para trabalhar na casa do Senhor mais do que eu tinha. Tempo mais para sua família. Tempo mais para a família. Então, o que parecia adversidade para 99% das pessoas que são desempregadas, para mim, foi um novo ciclo de alegria, de transformação. E eu falo para todo mundo, eu estou vivendo pela fé porque eu sei que Ele é provedor da minha casa. Silas, eu vivo isso aí. A porta que Deus fecha, você dá glórias a Deus. Ele vai abrir outra maior. Com um gesto de gratidão, porque o que Ele vai abrir é maior. Quem me conhece, é um comentário que eu tenho, eu comunico com todas as pessoas do Brasil, porque eu sou um negociador da empresa, e as pessoas me ligam e eu atendo o telefone da seguinte forma, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. O pessoal fala, Roberto, no momento nenhum você edifica. Eu falei assim, olha, eu tenho que profetizar que as coisas são boas, porque dificuldade, adversidade, problema, todos têm. Agora, adianta eu ficar murmurando, reclamando? A Bíblia fala que todo espírito de murmuração é como de feitiçaria. Se é de feitiçaria, eu estou trazendo maldição sobre a minha vida. Aonde está a minha fé de acreditar que Deus está no controle? Eu vou agradecer, eu vou louvar a Deus, eu vou ser grato ao Senhor por tudo que Ele está me trazendo. Porque a Bíblia fala que não cai uma folha seca de uma árvore, nem um fio de cabelo, se não for permissão de Deus. Se eu estou passando por aquele processo, existe um propósito. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que aceitar isso, eu tenho que ser grato a isso. Porque é muito fácil ser grato na hora da bonança, na hora que as coisas estão boas, mas na hora da dificuldade. Eu também tenho que ser grato. Eu preciso entender isso. Eu tenho que ter isso na minha mente. Claro, isso é fé. Acreditar que Deus está no controle. Enxergue as adversidades com base na palavra de Deus. Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te capacitar, Deus vai te habilitar a ser mais do que vencedor. Os que confiam no Senhor, você precisa confiar no Senhor. Você precisa ter a certeza que você, como servo de Deus, um adorador por excelência, você crê que você vai orar e Deus vai responder. Você vai orar, as portas do céu vão se abrir. Você vai orar, as portas do inferno vão se fechar sobre a sua vida. Eu quero que você aprenda a viver cada dia mais com essa fé convicta no seu coração, que Ele vai operar maravilhas, que Ele vai transformar maravilhas, e Ele vai fazer de você o quê? Um vencedor para a glória e honra do seu nome. Jesus está lá em cima torcendo. Eu morri na cruz, foi por você. Eu quero você um vencedor. Eu quero que você administre esse problema dentro do seu lar, na sua vida, no seu dia a dia. Mas como? Com fé. Se você levantar com dúvida, você não vai andar para frente, você vai andar para trás. Pense nisso, reflita sobre isso e até o próximo programa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.